E aí, meus irmãos, paz do Senhor, todo mundo aí, como é que tá? Pois bem, estamos aqui para cooperar um pouco, trazer uma palavra do Senhor, para que a gente possa se edificar aí, né? Vou falar um pouco de propósito, né? Qual é o propósito de tudo isso? Qual é o propósito do nosso funcionamento como santos? Qual é o propósito dessa nossa luta contra o pecado? É o propósito dessa ação nossa de proclamação. Então, eu queria que a gente lesse aqui o versículo. Está em carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Sendo que a gente vai dar uma mudada aqui. A gente vai ler primeiro o versículo 4, depois o versículo 3. Versículo 4, 2 Pedro 1,4, fala: pelas quais nos são concedidas grandíssimas e preciosas promessas, para que através dessas possais ser participantes, outras traduções falam coparticipantes, da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo através da concupiscência. Então, nessa primeira metade do versículo, a gente vê que há um propósito do ponto de vista do homem, né, dele ser coparticipante da natureza divina, né? Então, existem grandiosas e preciosas promessas de Deus para que isso aconteça. Então, olhando só esse versículo 4, então, uma parte do propósito nosso é da gente ser participante dessa natureza divina, né? Ser restaurada em nós essa imagem e semelhança, né? Adão era a imagem, ele representava Deus ali no Éden, né? Isso foi perdido. Então, Deus quer restaurar isso em nós. Existem promessas grandíssimas, né, de restauração. Mas essa é só a perspectiva do homem, né? Existe a perspectiva de Deus, do outro lado, né? Que é o que a gente vai ler agora no versículo 3, que fala assim: conforme o seu divino poder, deu-nos todas as coisas que dizem respeito à vida, à piedade, pelo conhecimento daqueles que nos chamou para glória e virtude. Então, lendo de novo aqui. Existe um poder divino, né? Então, a essa altura do campeonato, você já deve saber que poder de Deus, né? A promessa, a gente falou de poder de Deus, a promessa é a ação do Espírito Santo, né? E ele, né, pelo conhecimento daquele que nos chamou para glória e virtude, né? Então, a restauração do que era corrompido, né, e agora passa a ter a natureza divina, tem o propósito, agora do ponto de vista de Deus, de que sua glória e virtude seja conhecida. Então, Deus quer que toda a criação conheça sua glória e sua virtude. E a natureza corrompida não alcança esse entendimento, essa percepção. É uma cegueira espiritual, né? Quando Jesus disse que veio restaurar a vista ao cego, ele não falava só da questão clínica de pessoas que têm cegueira, mas de abrir os olhos espirituais para entenderem, para perceberem a glória e a virtude de Deus. Então a palavra fala que toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Ele quer que as pessoas, ele quer ser conhecido, ele quer demonstrar a sua glória. E não existe coração mais desejoso da glória do Senhor que o próprio coração de Deus, né? Então isso soa engraçado para a nossa mentalidade humana, porque Deus, nos seus atributos, né, isso não é egoísmo, isso diz respeito a Ele por Ele ser Deus. E Ele quer compartilhar isso, Ele quer que isso seja admirado, Ele quer que isso seja contemplado, né? O diabo teve problemas em dar honra e glória a Ele, e daí desandou tudo, né? Então, o que é que ele quer agora? Ele quer que pessoas que agora são coparticipantes da sua natureza divina, isso começa a acontecer, né? Quando a gente é batizado, a gente é enxertado em Cristo, a gente recebe o poder de ser feito filho de Deus.
E não é só isso. O propósito disso, né? Isso aí só nos capacita, só nos volta a trazer uma condição de cumprir o propósito. O propósito, aqui a gente vê que a sua glória e sua virtude sejam conhecidas. Então, as pessoas têm que olhar para esse povo, que é co-participante da natureza divina, e ver uma glória, e ver virtudes de um outro reino, que não é normal nesse reino, nesse século presente. Então eles vão ver nas nossas vidas uma glória e uma virtude. E eles vão dar glória a Deus, porque vão saber que é uma obra sobrenatural, não é uma inclinação natural dessa carne. Então isso nos leva a entender que toda a nossa missão, todo o nosso funcionamento, toda a nossa estratégia de trabalho, toda a nossa ferramenta de ensino, tudo que a gente tem testado, funcionado, posto em prática, tudo isso tem que levar à adoração do Senhor. Né? A Apocalipse, a cada visão que João tem, redunda numa adoração. Né? Resulta em contemplar uma visão e resulta em anjos cantando, né? Pessoas louvando e se prostrando e adorando e contemplando sua glória e sua virtude. O próprio reino que Jesus vem estabelecer, no final, ele entrega ao Pai. Né? Então, o Filho que obedeceu, que foi o cumprimento da expectativa do coração do Pai, entrega a honra e glória para ele. Né? E como a gente pode ver isso de forma prática nas nossas vidas? Né? A gente vê quando Paulo e Silas, né, estavam numa quarentena. Essa quarentena ela era um pouquinho pior que a nossa, né? Ele estava amarrado num tronco lá. E o que é que aconteceu ali? Ali eles não precisavam de tapa na roda, eles não precisavam de nenhuma estratégia de funcionamento, né? Eles estavam louvando ao Senhor, eles estavam adorando ao Senhor. E a maior adoração não era exatamente a música que eles estavam cantando, porque na minha inocência e ingenuidade eu até tive o desejo de dizer, rapaz, eu queria saber qual era a música que eles estavam cantando, né? Mas a adoração que eles estavam apresentando, oferecendo ao Senhor, era apresentar os seus próprios corpos como sacrifício vivo, né? Então, isso traz um gozo ao Pai, isso traz uma alegria ao Pai, que ele não se conteve, né? O lugar tremeu, né? Vidas foram salvas, né? Cativos foram libertos, e a manifestação de tudo aquilo que a gente deseja ver em avivamento, em mover do Espírito Santo, ali aconteceu como resultado de uma adoração ao Senhor. Então, a nossa casa, né, a nossa vida, as pessoas têm que olhar para nós e perceber que é uma adoração ao Senhor. E perceber, essa caminhada não é teórica, né? Não se trata de teologia, não se trata de teorias, né? A natureza divina em nós tem que manifestar a glória e a virtude do Senhor. Então, isso tem que ser algo que impacta as pessoas. E se a nossa missão não está levando a gente a ter esse tipo de resultado, né, a gente tem que fazer algumas correções. Né? Para quê? Para que a virtude e a glória do Senhor seja manifesta. Né? Então, é justo para o Senhor que os filhos, né, honrem aos pais, é justo que o marido ame a sua esposa, é justo que a esposa respeite ao marido. E as pessoas têm que ver essas coisas que não são mais normais nos dias de hoje, tem que ver isso em nossas vidas, e isso tem que dar glória a Deus, né? São virtudes de um reino, né, que está contra o reino vigente, né? Que está contra o reino que está operando nesse momento. Então, que essa palavra seja de edificação para os irmãos, né? No sentido de que, mesmo nessa situação que a gente está, a gente tenha esse desafio, né? Esse desafio de realmente emanar, de exalar,
de demonstrar as virtudes, né, e a glória do Senhor. As pessoas têm que ver algo diferente em nós, que a nossa expectativa não se limita às coisas dessa terra, que a gente sabe estar contente, né, na fartura, na escassez, que a gente não se desespera, porque assim são os pagãos que andam em ansiedade. A gente tem um Pai do céu que cuida de nós e que a gente tem tempo, né? Hoje a gente vê que a gente tem tempo para expressar a nossa adoração ao Senhor. Às vezes a gente acaba a ansiedade atrapalhando ainda mais, né? Acaba gastando muito tempo com futilidade, mas a gente tem que organizar a nossa vida para ter o nosso tempo da gente expressar a nossa adoração ao Senhor. E a gente não precisa fazer nada muito grandioso, né? Se eu quero fazer uma obra grandiosa, uma obra de engenharia, eu preciso de muito dinheiro, um projeto caro, né? Muitos recursos, muita mão de obra. E aí sim sai algo grandioso, né? Mas a adoração, ela se assemelharia mais a uma arte do que a uma engenharia, né? Então, a arte, com um papel e um lápis, eu consigo fazer algo surpreendente, algo sublime, né? Eu consigo expressar. E essa singeleza da nossa adoração ao Senhor tem que ser exercício das nossas vidas, né? De agradecer pela comida, de agradecer pelo sustento, né? Pelo dia de sol, pelo vento. E esse exercício de adoração ao Senhor, reconhecendo na natureza, reconhecendo no que a gente tem já de presente de Deus, né? A sua glória e sua virtude. E isso é um resultado da gente ter de ser co-participante da nossa natureza divina, né? E Deus ter colocado em nós um outro tipo de coração. Então, não sejamos insensatos, né? De uma vez ter esse direito de participar da natureza divina e não expressar e não emanar a glória e a virtude do Senhor. Então, essa é a palavra aí que eu deixo para os irmãos, que a gente possa estar perseverando aí no Senhor, né? E as pessoas possam ver essa obra em nossas vidas e olhar para a gente assim e dar glória a Deus, dar glória ao Pai, né? Jesus é o caminho que nos leva ao Pai, e Ele, todo momento, veio para fazer a vontade do Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor revele o entendimento do que eu tentei falar aqui, né? E que isso seja algo prático no seu coração, na sua intimidade com Deus e na sua fé de crer que o Espírito Santo habita em você, né? E a gente tem todas as ferramentas necessárias para apresentar, para demonstrar essa vida, né? E que a nossa parte é a piedade, né? Seja piedoso na sua comunhão com o Senhor. Um abração aí, Deus abençoe.